Tal como armazenamos informação na nossa memória, um microcomputador armazena informação na dele. A memória do microcomputador consiste num conjunto de chips. O microcomputador armazena em memória instruções, programas e os dados com que estamos a trabalhar, ou melhor, os dados sujeitos a processamento imediato. Tudo o que esteja armazenado em memória tem uma acessibilidade mais rápida do que a informação armazenada no disco. A capacidade de armazenamento de informação é medida com as várias unidades de informação em informática, de que a unidade real é o byte. No microcomputador existem vários tipos de memória. ROM, memória de leitura exclusiva. RAM, memória de acesso aleatório. Memória cache, memória temporária de alta velocidade. A VRAM, memória de vídeo. E a chamada memória virtual ou de massa, o armazenamento em disco rígido. Só as três primeiras estão instaladas na placa principal. No entanto, existem algumas motherboards que trazem já instaladas memórias de vídeo VRAM onboard. ROM é uma memória só de leitura, read-only memory, servindo de referência para o processador, funcionando como um manual. O termo só de leitura significa que o microcomputador pode ler os dados armazenados neste tipo de memória, mas não pode introduzir novos dados. Não pode ser modificada ou apagada sem se trocar o ou os circuitos integrados. É uma memória pequena e já vem de fábrica com as instruções escritas no circuito integrado, chip de memória. Estas instruções, funções de hardware mais básicas e elementares, são utilizadas sempre que é necessário arrancar o sistema e levam o microcomputador a realizar certas operações. Podem, conforme as necessidades, serem repetidamente lidas de um chip ROM. No entanto, tal chip não aceita nenhuma unidade de dados ou instruções por parte do utilizador, a não ser que se trate de variantes muito especiais deste tipo de memória, como são os casos da PROM, Flash ROM, EPROM e da EEPROM. Ao contrário da RAM, que é volátil, a ROM retém estas instruções armazenadas, mesmo quando o microcomputador é desligado da corrente elétrica. O microcomputador está recheado de chips ROM. Um dos mais importantes é a BIOS, que do ponto de vista técnico, geralmente é uma EPROM ou Flash ROM. O BIOS é uma memória muito importante para o funcionamento do microcomputador, pois a sua principal função prende-se com o fluxo de informação de e para o processador, pois é nela que estão contidas as informações do hardware existentes no microcomputador. A RAM, Random Access Memory, é o armazenamento temporário onde o sistema operativo, o Windows, as aplicações e os documentos, os dados, as instruções vivem ou são guardadas enquanto estão a ser utilizadas e antes de poderem ser mandadas recolher ao disco rígido. Dado que a RAM funciona muito mais rapidamente que o disco rígido, é utilizada para manusear todos os dados que estiverem a ser constantemente utilizados enquanto os programas estiverem em execução. Qualquer microcomputador trabalha melhor com mais desta memória. Quanto mais memória RAM, melhor. Ao contrário da ROM, esta não é permanente, sendo por isso toda a informação perdida assim que o microcomputador deixar de receber energia. É uma memória de acesso aleatório, ou melhor, é uma memória volátil, podendo o seu conteúdo ser alterado quando o utilizador assim o entender.